Por uma nova campanha que está ganhando as redes sociais, a hashtag Mães que Não Se Calam. Ela foi lançada no dia 22 de janeiro pelo advogado de família Rafael Gonçalves, em São Paulo. Após atender várias mães que relataram sobre o abandono afetivo dos pais, ele resolveu criar essa hashtag para incentivar as mães a falarem sobre a sua história e empoderar essas mulheres que assumem a responsabilidade de criar um filho sozinha. Na postagem que o advogado fez na sua rede social, tem mais de 2.000 relatos de mães que passam exatamente pelo mesmo problema, pela mesma situação. E eu separei alguns desses relatos de mães nas redes sociais. Vamos dar uma olhada? Olha, tem esse aí que diz o seguinte: sou mãe e crio meu filho sozinha há 13 anos. O pai, entre aspas, não aceita a existência do nosso filho e nunca quis conhecê-lo. Também nunca ajudou em nada e nem paga pensão. Não ao abandono afetivo. Tem mais um post também que foi feito. Essa aí diz o seguinte, que cria os filhos sozinha há 12 anos. Afirma que o pai só paga pensão por uma obrigação. Tem mais postagem também que a gente separou para vocês, hein? Essa aí afirma o seguinte: criei meu filho sozinha por 3 anos e 7 meses. Não ao abandono afetivo. E você, já viu uma postagem como essa aí pelas redes sociais? Isso está se espalhando aqui pelo Brasil. Várias mulheres que vivem esta situação estão colocando a boca mesmo no trombone e falando sobre o que elas vivem. Para bater um papo com a gente aqui, nós convidamos o coordenador de Direitos Humanos. Passa aí para mim, por favor, quem que está no nosso TP, da Defensoria Pública Estadual, Hugo Matias Fernandes. Boa tarde, doutor Hugo. Bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Boa tarde. Está aí uma campanha que está tomando conta aí das redes sociais, começou mais para o final de janeiro e está se espalhando mesmo. Muitas mulheres que estão assumindo e colocando a cara e falando: olha, eu crio meu filho sozinha. É importante, nós temos, em primeiro lugar, cumprimentar a todas e todos. Boa tarde aos telespectadores do programa Fala Espírito Santo. Para a Defensoria, é sempre muito importante debater direitos de criança e adolescente. As crianças e os adolescentes, eles têm o direito à convivência familiar, eles têm o direito de serem cuidados, de serem amados. Muitas vezes isso não acontece. Nós vemos isso nas varas da infância, nas varas de família. Não são raros os processos de guarda ingressados por avós que acabam assumindo o papel de pai e mãe daquela criança. E hoje os tribunais têm decidido e se debatido sobre a possibilidade de indenizar uma criança por abandono afetivo. Fala-se que o amor, ele é facultativo, mas o cuidado é um dever. Vamos explicar, porque assim, nessas postagens que estão sendo feitas, todas colocam também a hashtag não ao abandono afetivo. O que é abandono afetivo perante a lei, doutor Hugo? Então, nós podemos ter o abandono material, o abandono intelectual, nós podemos ter o abandono de incapaz. O abandono, ele se divide em algumas espécies, podendo gerar reflexos criminais, abandono intelectual, por exemplo, podendo gerar reflexos no poder familiar daquele pai, ele deixa de ser o pai, é o que o Código Civil fala. O abandono afetivo, ele tem a ver com, na essência, com a convivência, com o trato, com o carinho para com a criança, porque a família... Uma falta de amor com essa criança. Uma falta de amor. O amor como sentimento, ele vai se concretizar no mundo real como cuidado. Falta o cuidado. E aí, isso pode gerar prejuízo para o desenvolvimento daquela criança enquanto um ser humano, sadio e com todas as suas faculdades. Teve até uma postagem que a gente mostrou, que eu ressaltei aqui, que a mãe fala que o pai paga uma pensão por obrigação, mas o amor mesmo, o filho não tem. Isso é muito complicado. A gente tem estudado na Defensoria como enfrentar esses casos. Não são casos jurídicos. Fazer uma petição e conseguir uma decisão judicial é importante, pode ter o dano moral, nós podemos ter uma solução do Estado, mas as soluções para essas situações que envolvem sentimentos, elas são extrajurídicas. A Defensoria, por exemplo, ela tem se debatido sobre a criação de um centro multidisciplinar com assistente social, psicólogo, para tentar trazer mais elementos para essas demandas que envolvem sentimentos, principalmente direito de família. Pois é, a gente até colocou aí no ar esse post que eu falei para vocês: crio meus filhos sozinha há 12 anos, o pai só paga a pensão por obrigação. Agora, se a pensão é possível se obrigar que seja paga, né? Você entra lá na justiça e paga. Agora, o amor, essa coisa da parceria, da convivência, ela é mais difícil, né? Porque você vai obrigar
alguém a ter contato, por mais que a justiça determine, o pai tem que pegar o filho a cada 15 dias, mas se não é uma relação boa, talvez nem é tão bom para a criança, não, doutor? Com certeza, a gente pode ter em relações difíceis entre o pai e a mãe envolvendo a criança, até casos extremos de alienação parental. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muito carinho com a criação e desenvolvimento das crianças, por parte dos pais, da sociedade, do poder público. E é por isso que a gente tem casos tão delicados envolvendo o abandono afetivo. São soluções para esses casos, soluções extrajurídicas, passam por um psicólogo, passam por um parecer de uma equipe técnica, uma construção, uma ressignificação dos valores da família, para que nós possamos dar uma solução que seja melhor para aquela criança. A gente está com participações aqui na nossa transmissão. A Cida Barcelos: Ju, criei minhas filhas sozinha, sem ajuda de ninguém. Passei uns maus pedaços, mas graças a Deus elas são mulheres honradas e do bem. Ainda complementa que te amo, Juju. Cida, beijo para você, obrigada pelo carinho, viu? O Aldenir também participando, Márcia Blunk participando aqui, mandando um alô para todo mundo. A Denise Amanso falando sobre a questão da maioridade penal, teria que ser uma medida para ontem. Fica aí esses galalaus se beneficiando da lei frouxa. Vou aproveitar o seu trabalho justamente com essa vara da infância, com adolescentes e menores, acabam se envolvendo no mundo do crime, às vezes muito cedo, né, doutor? Essa questão da idade penal, ela tem sido muito debatida no país há alguns anos. Ela tem reflexos sobre todas as políticas públicas e políticas sociais em torno da garantia dos direitos de criança e adolescente. Um exemplo muito interessante que nós temos em nível nacional foi aquele habeas corpus da Defensoria Pública, em que justamente se limita o ingresso de pessoas no sistema socioeducativo por conta de superlotação e condições das unidades. Quando nós olhamos para a questão da idade penal, prender pode até ser uma solução imediata para tirar aquele adolescente, aquele jovem de circulação. Mas a preocupação nossa também tem que ser com o ser humano, de tentar devolver aquele ser humano melhor para a sociedade. Porque as penas, elas são finitas, não há prisão perpétua, seja para adulto, seja para adolescente. As pessoas vão voltar para a sociedade. E a nossa preocupação é tentar reinserir uma pessoa melhor do que aquela que entrou no sistema. Pois é, e hoje a gente está falando também de uma realidade da nossa sociedade, de mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. E olha só, gente, a gente tem alguns dados aí de abandono até, tá? Em 10 anos, o Brasil ganhou 1.100.000 famílias compostas por mães solteiras. De acordo com o IBGE, em 2015, tinham 11,6 milhões de famílias de mulheres sem cônjuge e com filhos. As mães solteiras representavam 26,8% das famílias com filhos e os pais solteiros representavam apenas 3,6%. E olha, sobre a falta do nome do pai na certidão, também temos dados já. A gente vai falar sobre isso e tirar dúvidas também. Como é que funciona esse processo? Viu? A gente está aqui com participações, doutor Hugo, na nossa transmissão ao vivo. A Adria Crochê Lima: criei minha filha sozinha e graças a Deus estou conseguindo. Ela já cria o filho dela também. Existe essa situação, né? Aqui uma mãe que criou a filha sozinha e a filha também já está criando um filho sozinho. Isso não é raro. Nos atendimentos de Defensoria Pública, esses casos chegam ou pelo atendimento de família ou pelo atendimento das Defensorias de Infância e Juventude Civil. E nós vemos muitos casos de crianças que são criadas ou pela mãe, e a mãe quer regulamentar e regularizar a questão da pensão, ou mesmo por avós que acabam assumindo o papel de pai e de mãe daquela criança. Então, no mundo real, as pessoas têm tentado compensar aquelas crianças por uma situação, e muitas das vezes, na maioria das vezes, esse apoio para a criança, ele vem dos parentes próximos. E muitas pessoas contando aqui pra gente: Eva Maria, criei meus filhos sozinha, sem a ajuda do pai. Edmilson Luciano: eu crio minha filha sozinho. Tá aqui um pai que cria a filha sozinho, porque eu até no começo falei, tem pais também que cuidam dos filhos sozinhos, né? Tem pais que procuram a Defensoria Pública e, na maioria dos nossos casos, são casos iniciados por mulheres que procuram a Defensoria para pedir uma pensão dos pais, das crianças. Mas tem pais que procuram a Defensoria angustiados porque querem regulamentar a visitação por conta da mulher e também oferecer, em muitos casos, os alimentos para a criança, porque ele entende que, mesmo não convivendo mais naquela família, ele não pode desamparar a criança e ele quer
fazer a oferta da pensão e também regulamentar o direito de visitar o seu filho ou a sua filha. A Márcia Blum que está aqui falando, e quando o pai tem o direito de ver a criança e não está nem aí, não liga, não procura, mal paga a pensão, tem alguma lei para punir esse pai? Ela pergunta. A punição desse pai, ela passa pela questão do abandono afetivo, que pode gerar uma indenização por dano moral. Esse pai pode eventualmente perder o poder familiar, mas na hora de punir o pai, a gente tem que tomar o cuidado para que a punição, uma eventual punição, seja apenas sobre o pai, não reflita de forma alguma sobre a criança. Porque, por exemplo, destituir esse pai do poder familiar é punir a criança, que em determinado momento pode não ter mais contato com o pai. Essas questões envolvendo o direito de criança e adolescente, elas passam pelo princípio da absoluta prioridade, do melhor interesse da criança, e todas as medidas devem ser tomadas levando em consideração a criança. Então, embora nós tenhamos tipos penais ou até construções jurisprudenciais para punir esse pai, tem que ser feito tudo com muita cautela para não atingir a criança ou o adolescente. Pois é, deixa eu voltar a conversar com a Thalita Carvalho, que vai voltar com mais informações para a gente. Agora vamos falar sobre as crianças que não têm o registro dos pais na certidão, Thalita. Pois é, Juliana, o último censo escolar realizado aqui no Brasil foi em 2011. E por esse censo foi apontado que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, tá? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o direito à paternidade é garantido por lei. E para o pai que quer reconhecer o filho, o programa Pai Presente do CNJ ajuda no reconhecimento de paternidade de pessoas que não têm esse registro. A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada pela mãe e também pelo filho. Em ambos os casos, é preciso comparecer em um dos mais de 7 mil cartórios de registro civil espalhados por todo o Brasil para poder dar o início ao processo. Juliana, 5 milhões de crianças em todo o Brasil, então não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É um número muito grande, né, Thalita? Obrigada pelas suas informações. Como é que funciona, doutor Hugo, essa questão de colocar o nome do pai nas certidões e até também das mães solicitarem que os pais assumam esse filho? Porque tem muitos casos que os pais dizem, não é meu filho, eu não sei se é meu filho. Existe o exame de DNA que é pago pelo poder público. Explica pra gente como é que funciona esse processo. Essas questões chegam na Defensoria de algumas formas. Existe uma legislação determinando a investigação dessa paternidade toda vez que que o poder público se depara com uma certidão que não conste o nome do pai. Esse processo, via de regra, pode ser iniciado pelo Ministério Público. Tem sido iniciado pela Defensoria também, inclusive eu estava conversando com os colegas da Defensoria de São Mateus e eles têm iniciado esses procedimentos de investigação oficiosa de paternidade. Outra forma de se investigar a paternidade de uma criança é justamente procurar a Defensoria Pública e tentar fazer uso do exame de DNA custeado pelo poder público. E aí nós vamos ter pelo menos um elemento forte da paternidade biológica, mas nós temos ainda a paternidade socioafetiva, que é a paternidade gerada pelo amor. Muitas vezes um pai, um homem ou um pai ou uma mulher, que pode ser paternidade ou maternidade, eles convivem com uma criança, tratam como se fosse filho, amam, cuidam, dão carinho e mesmo não sendo tendo vínculo biológico, eles podem ter reconhecido essa paternidade ou maternidade socioafetiva. Então, nós temos esses caminhos. A Defensoria tem serviços especializados nos núcleos de atendimento, que são os núcleos de atendimento inicial, que tratam tanto da questão do peticionamento nas varas de família, que envolve a investigação de paternidade, quanto dos acordos em que pode acontecer o reconhecimento extrajudicial da paternidade de uma criança. Isso é feito de forma gratuita para a população, para quem não tem condições de pagar? Gratuita, é só procurar o núcleo da Defensoria Pública e fazer o agendamento, que nós temos esse serviço à disposição da população e é um serviço que já é um serviço de rotina e normal da Defensoria Pública. Funcionando todos os dias da semana, basta conseguir chegar e fazer o agendamento. Tugo, a gente tem a participação aqui da Silva, está falando, o pai da minha filha mandou eu dá-la para adoção só para não dar pensão. Ela continua aqui o comentário. Já vamos falar sobre a situação, de pessoa continuar aqui com a gente, uma estadual, doutor Hugo Matias Fernandes. Doutor Hugo, no
Na entrada anterior, a gente falava sobre um depoimento aqui de uma telespectadora, Silva, está falando: o pai da minha filha mandou eu dar-la para adoção só para não pagar pensão. E até hoje, ela com 5 anos, fala a mesma coisa. Fico triste com isso. E ela bota aqui, hashtag não ao abandono afetivo. Tá aí uma situação realmente muito triste. Ainda mandou dar a menina para adoção. O que essa mãe poderia fazer, deveria fazer, doutor? Em primeiro lugar, essa mãe deve procurar um apoio para a criança se ela tiver com alguma manifestação de dano psicológico, alguma coisa nesse sentido, algum sintoma nesse sentido, ela pode procurar, se tiver condições, um apoio no serviço de atendimento ou procurar a própria Defensoria Pública para ingressar com uma medida protetiva para essa criança ser encaminhada para um serviço de atendimento psicológico por conta do Estado. Isso é importante. Agora, o grande diferencial dessas demandas é a tentativa de conscientização desse pai. Uma decisão judicial, ela pode até impor, como nós conversamos, a pensão, o direito dele visitar e ter a guarda da criança, mas ela não consegue obrigar esse pai a amar essa criança. Nós temos que tentar construir soluções fora da esfera meramente jurídica, da imposição jurídica. Por isso é muito importante, nesses casos, o apoio de equipes técnicas, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Mas se essa criança tiver com alguma manifestação de dano, dificuldade, que envolva áreas da psicologia, seria importante ela procurar um apoio especializado. O Carlos Antônio está aqui falando: ninguém pode amar alguém por obrigação, vai saber em qual situação a criança foi gerada. A Isabel Rocha que pergunta: a justiça não pode obrigar o pai a partilhar a guarda do filho a cada 15 dias? Ela pode conceder o direito para que aquele pai tenha a guarda da criança. As normas jurídicas trazem o direito da criança conviver com o pai. Agora, fazer o pai amar uma criança ainda não é uma forma, ainda não descobrimos como fazer essa imposição. A gente está com mais participações. O Edmilson Luciano falando aqui que eu crio minha filha sozinho há 5 anos. Está aí o caso de um homem também que cria filho sozinho. A Viviane Oliveira: a mãe e o pai que tem que compartilhar, sim, a vida da criança. Esse é o ideal, né, doutor Hugo? Esse é o ideal. O ideal é que a criança possa ser criada na sua família natural, formada pelos pais, em sua companhia. Se não tivermos essa possibilidade, a criança pode ser inserida numa família substituta por meio de guarda, adoção, tutela e, de preferência, se tiver que ser inserida numa família substituta, que seja uma família formada por seus parentes. A gente tenta manter aqueles laços de afinidade e afetividade para a criança, que parece ser o melhor para o desenvolvimento de uma pessoa. A Maria Socorro está aqui falando que criou as filhas sozinha, conseguiu formar as duas, mas foi mamãe linha dura. Ela diz aqui: parabéns, viu, Maria Socorro? A Valéria Aparecida: muitas vezes as mães proíbem os pais de ver os filhos. Como é que funciona nesse caso? Ela pergunta. Nesse caso da mãe proibir o pai de ver o filho, aí ele é relativamente mais simples. O pai procura a Defensoria Pública, ingressa com uma ação de guarda e visitação e o juiz assegura aquele direito, podendo até impor algum tipo de sanção para a mãe que viole esse direito do pai querer ter o seu filho na sua companhia. Mas nesse caso, não é essa dificuldade em relação ao afeto do pai com a criança. Há uma dificuldade criada pelo outro genitor, no caso pela mãe. Mais participações aqui. A Cidicleia Durães: o pai dos meus filhos nem sequer liga para saber, crio elas sozinhas, pode dar algum problema para ele? E a Sandra Wesley está falando: gostaria de saber se o pai dá pensão alimentícia, mas não tem convivência com a criança. Isso é certo? Isso não é certo, mas infelizmente acontece, né? O que o senhor falava aqui pra gente, né, doutor? É aquele caso difícil. A gente ainda não tem um mecanismo para fazer com que as pessoas amem seus filhos. A gente pode tentar conscientizar, usar o programa de televisão para prestar esclarecimento, dizer que é importante para o desenvolvimento de uma pessoa, mas a gente ainda não conseguiu compelir as pessoas a amarem seus filhos. Pois é, a Cidicleia aqui, o questionamento dela: se pode dar algum problema para o pai que tá nem aí, não liga para os filhos, ela cria sozinha.
eventualmente esse pai ele pode ter problemas. Um problema que ele pode ter é se outra pessoa assumir essa função de pai, essa outra pessoa pode querer adotar, fazer uma adoção unilateral, a mãe continua mãe, mas um outro homem passa a ser o pai dessa criança. Ele pode também ter dificuldades em relação aos deveres do poder familiar, pode ter uma representação administrativa com base no estatuto, mas o maior prejudicado sempre acaba sendo, na maioria das vezes, a criança. E vou ler aqui um comentário da Vânia Gomes falando que tudo isso aconteceu comigo. Isso me dói muito, ela fala. O pai da minha filha faz a mente dela a ponto dela se sentir culpada das coisas. Uma situação muito difícil, mas às vezes a justiça só vê o valor do dinheiro e o amor de mãe não vale nada. Tá aí uma situação difícil também essa questão psicológica das crianças e muitas vezes numa separação a gente vê muito isso, né? O pai fazendo a cabeça da criança contra a mãe, aí a mãe fala mal do pai, também fazendo a cabeça da criança, que aí entra a questão da alienação parental, doutor? Pode entrar, é esse tipo de informações para a criança, tentando colocar um genitor, colocando a criança contra o outro. A gente sempre tem que olhar o caso concreto, mas começam a surgir os elementos do que a gente chama de alienação parental. E a maior vítima também na alienação parental acaba sendo a criança. Ela pode ter dificuldade na convivência com o outro genitor, dificuldade no seu desenvolvimento enquanto ser humano, porque a vida de uma pessoa no período da infância, que vai dos 0 aos 18 anos, é uma vida muito intensa. Os fatos acontecem e influenciam demais a vida adulta. Está aí a lei da primeira infância, que pede uma proteção especial para a criança até os 6 anos de idade. Então a gente tem que olhar com muito carinho essa fase, porque algo que seja feito na vida de uma criança de forma equivocada ou prejudicial pode se refletir na vida adulta daquela pessoa. Josiane Nascimento aqui falando, Ju, que eu criei meus filhos sozinha, 19 anos, e ela bota, não há um abandono afetivo, o segredo é não perder o controle dos filhos, ela fala. Shell Freitas está aqui falando, meus filhos querem tirar o nome do pai da certidão porque ele não ajuda em nada. E ela pergunta, como eu faço? Isso é possível? É possível tirar o nome do pai da certidão? É o caso que a gente fala, eventualmente, de uma destituição do poder familiar. É possível, em tese, haver a destituição do poder familiar de um dos genitores por conta de abandono. Lógico que vai ter que ingressar com um processo, é um processo dificultoso, vai ter que ser feita perícia por uma equipe técnica para verificar se aquele abandono se configurou, se aquela relação de paternidade foi desconstruída, mas em havendo a desconstrução, é possível destituir do poder familiar e é possível uma sugestão de retirada do nome daquele pai. Eu ainda não vi um processo desse, mas juridicamente é plausível que isso aconteça. Olha, a gente está com vários depoimentos, queria agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, contando um pouquinho da história. Tem várias mulheres aqui falando e homens também dizendo que criam os filhos sozinhos, mas acho que o que vale é essa discussão e tentar criar uma relação, porque o mais importante é esse filho, essa criança, esse adolescente, para ter o amor, tanto do pai quanto da mãe, né, doutor? Com certeza, o foco de todo o direito da criança e do adolescente é o melhor interesse daquela criança e do adolescente para que eles possam ser pessoas que se desenvolvam dentro de uma linha de normalidade dentro da sociedade. É protegê-los com absoluta prioridade, seja pela parte da família, da sociedade, do poder público e da comunidade. E é essa mensagem que a Defensoria deixa enquanto instituição para a promoção de direitos humanos de crianças e adolescentes, que o foco de toda a política pública, de todas as medidas legislativas, judiciais, administrativas e da sociedade, que o foco principal seja a proteção das crianças e dos adolescentes. Eu já estava encerrando aqui a nossa entrevista, mas eu passei o olho rápido aqui, eu vi um pedido da Micaela da Mata. Por favor, façam minha pergunta, Micaela. Vou estourar aqui meu tempo, mas vou tirar a sua dúvida. Ela está falando o seguinte, quero saber se meu marido pode adotar meu filho. Ele vai fazer 4 anos e o meu marido o cria desde 1 aninho. O outro, né, o pai mesmo da
criança abandonou. Ela quer saber, eu consigo tirar o nome do pai da certidão e colocar do meu marido para adotá-lo? O caso concreto eu não conheço, mas quando a gente estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse caso de uma mulher que tem um filho e esse filho tinha um pai, e esse pai foi embora e surge uma outra pessoa num relacionamento que quer adotar a criança e chama adoção unilateral. É uma das adoções que mais aparece na Defensoria Pública. Então isso é possível. Aquele pai ingressa com uma ação de destituição de poder familiar, aquele pai socioafetivo ingressa com uma ação de destituição de poder familiar. Esse marido novo, segundo, ou, enfim, ele ingressa com a ação de destituição do poder familiar acumulada com a adoção unilateral. E aí, comprovado que o pai biológico da criança abandonou a criança, a ação é julgada procedente, há a destituição do poder familiar só do pai e há a possibilidade de modificação do registro para que esse pai socioafetivo, esse pai que tem a relação de paternidade gerada pelo amor, possa passar a ser o pai registrado da criança. Então, ó, Micaela, pode sim, só pra gente ver quem que... Então, o marido dela, o atual marido dela, deve procurar Deve procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do seu município. Provavelmente o defensor da infância vai cuidar desse processo. Então, tá aí, responde, doutor. Obrigada pela sua presença. Vou ter que convidar